A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas. Quase que eu falei 12 minutos antes das 7 horas da noite, que é no @MileOfertadim, onde lá durante toda a live eu estou interagindo com todos vocês, tirando suas dúvidas, assim como eu faço a partir de 1h12 da madrugada aqui nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Então já vou interagindo, deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, se inscrevendo ou nos seguindo, dependendo da rede social, pois estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet nesse momento. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus por Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos a internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Não sou pastora. Pastor é um título que não é permitido nem para o homem, nem para a mulher, pois o Senhor Jesus afirmou em João capítulo 10, um só rebanho e um só pastor. Vocês podem conferir as nossas denúncias com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Você encontra uma playlist com as mais de 100 denúncias no @MileOfertadim. No meu canal, @MileOfertadim. Vou estar dando início à ministração de uma oração, pois lembrando que o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações e de ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de emoções, sentimentos ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor nosso Deus. E tudo para mais uma glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Milena e sou ministradora da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos dar início à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta dos pés, para libertar, proteger e edificar
todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e haja destruição de todo laço, toda armadilha e todo impedimento do inimigo, para que essas vidas possam vir a se ajuntar em um só Espírito conosco e exaltarem, bendizerem ainda mais ao teu glorioso e poderoso nome, onde quer que se encontrarem através dessa internet, nos 4 cantos dessa terra. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Salvador, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, então qualquer instabilidade vão para as outras com @Igrejas Benditas. Em algumas redes sociais, essa live vai ficar salva. E vamos dar início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você tenha uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos chamou de rebanhos, nos comparou aos seus rebanhos. E lá no livro de João, capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus 25, versículo 31 a 46, palavra do Senhor Jesus: aqueles que serão chamados de benditos do Pai e receber por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. Ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6 são os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 12 e deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1 e 12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Livro de Juízes, que contém 21 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado para aumentar a fé de todos vocês. Porque, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Juízes, capítulo 20. Juízes, capítulo 20, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, Juízes, capítulo 20, e para o rebanho bendito par de número 6, livro de Juízes, capítulo 21, para a sua meditação. Para mais honra e glória ao nosso Deus. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 6 é a próxima a ser ministrada agora, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam através dessa internet. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja agora, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora aos seus corações, eles sejam livres,
limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada área e setores de suas vidas e frutificarem para bendizerem ao teu grandioso nome. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia ao Senhor, em nome muitíssimo. Amém. Glórias, nosso Deus Todo-Poderoso. Não precisa disso. Lembrando a todos vocês que aqueles que querem interagir nos comentários, deixe seu primeiro nome, o seu município, o seu estado e o seu país. Nós não estamos aqui para explicar nada para quem não quer receber. Estamos aqui para interagir com aqueles que estão dispostos a interagir sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Vamos à ministração no livro de Juízes, capítulo 20, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Juízes, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 17. Assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindos das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindos das cidades, eram 26.000 homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens, que puxavam da espada, e todos eles homens de guerra. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 20 do livro de Juízes, nós vemos a necessidade que há dos irmãos se juntarem e a consequência de quando você se mistura com aqueles que estão no erro. Pois aqui inicia deixando bem claro que o homem de Israel se juntou todos como um só, para poder exercer o juízo e a justiça pela injustiça que havia acontecido entre um deles. E, infelizmente, o alvo do juízo era um dos seus irmãos também, do qual havia não só cometido o erro, como estava agora acobertando aqueles que cometeram o erro. Então devemos tomar sempre muito cuidado para nunca passar pano em quem está errado, tentar defender o culpado. Pois a palavra das Escrituras é clara: o Senhor, o culpado, ele não tem por inocente. Então devemos cada um de nós, como o Senhor Jesus afirmou em Mateus 16, de 24 a 27, eu vou recompensar ou eu vou pagar a cada um de vós segundo as vossas obras. E é necessário que haja essa união, essa interação entre os irmãos, repreendendo uns aos outros, se posicionando com a verdade e a palavra do Senhor, menos preocupados no que o irmão vai pensar de você e mais preocupados em se o irmão vai ou não conseguir alcançar a salvação e a vida eterna livre. Pois a salvação é individual, mas a perdição pode vir a ser coletiva se você não vigiar e não se posicionar como uma igreja viva do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, a receber uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 são os próximos rebanhos que foram sorteados agora para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha o número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E o livro é o livro de Naum, que contém 3 capítulos. Lembrando a todos vocês de pedirem um de nossos templos físicos no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras. Basta entrar em contato conosco através do privado, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região. Entre em contato também com as autoridades políticas da sua região, seja vereadores, deputado estadual, deputado federal, prefeitos, governadores, presidentes ou reis, se você viver numa monarquia fora do nosso querido Brasil.
basta você entrar em contato com eles também, pois quando nós chegamos com a inauguração dos nossos templos físicos, nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, independente do seu grau de escolaridade, independente de qualquer coisa. Todos têm a oportunidade de pregar, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Então, se você quer uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus na sua região, entre em contato conosco no privado, dependendo da rede social que não tiver privado, vão nas outras. Estamos nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, levando a paz, a graça, a alegria, não tinha sorteado ainda, levando a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, ao lar, coração, comércio, veículo, seja onde for que vocês estiverem. Vamos ao livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1, Naum, capítulo 1. E para o rebanho bendito par, de número 2, livro de Naum, capítulo 2, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo também ora por todos vocês toda madrugada e, no mínimo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e glória do Senhor Deus. Eu todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando a todos vocês, qualquer instabilidade em alguma rede social, nós estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet. Então resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jamais permitam que o inimigo venha tentar impedir vocês de receberem a boa palavra, semente da palavra do Senhor nosso Deus, e virem a frutificar. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus, o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada e cobertos e protegidos com as abundâncias de poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que eles venham produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Fecha a nossa igreja. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Naum, capítulo 1, no versículo 2 ao versículo 8. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele.
sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Naum, o Senhor testificando a sua presença e a palavra da última ministração. Pois como eu afirmei, como estava escrito no versículo 2, no versículo 3 do livro de Naum, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor novamente nos exortando aqui a tomarmos cuidado com quem nós fazemos aliança. As pessoas hoje em dia se preocupam muito mais com as outras pessoas e esquecem de um ponto muito importante. Aonde está o seu coração? Para de pensar onde está o coração do próximo e para pensar aonde está o seu coração. Você não necessariamente está fazendo aliança errada com outros seres humanos. Às vezes, a aliança que você formou no seu coração, ou então o ídolo que se formou no seu coração, foi a sua religião, foi o seu templo físico, foi o seu líder religioso. E se ele estiver culpado, devemos lembrar com muita atenção e cuidado. Palavra do Senhor Jesus. Mateus 23, versículo 13. Ele não entra no céu e impede você de entrar também. E em Mateus 23, versículo 15. Você é condenado 2 vezes mais do que ele. E aqui o Senhor deixa bem claro, o culpado ele não tem por inocente. O nosso Deus não age por emoção, por sentimento. Ele conhece a vontade do seu coração, mas ele sabe os seus deveres e as suas obrigações e o que ele mandou que você viesse a fazer. Pois como ele mesmo afirmou em Oséias 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. E aqui demonstra a grandiosidade que é o nosso Senhor, que nós devemos temer. E temer a Ele não é ter medo. Temer é ter respeito, é dar honra a quem tem honra. A palavra do Senhor nosso Deus. E a gente não pode afirmar que ninguém pode afirmar que a sua igreja é boa só porque você diz que ela é dela ou que ela é sua. E é necessário você examinar as obras e os frutos. Porque o apóstolo Paulo, quando ele chegou perante o apóstolo Pedro, que estava ali com comportamentos errados, que não condiziam com os ensinamentos do Senhor Jesus, por acaso ele pensou, não, Deus entende a vontade de coração de Pedro. Pedro andou do lado a lado com o Senhor Jesus, o Senhor vai entender, ele vai relevar. Não, ele chegou e se posicionou, você está fazendo igualzinho aos outros, aos escribas e fariseus hipócritas. Então acorda e volta para o caminho da verdade, para o caminho de santidade. É necessário que haja um irmão que se posicione. Ah, Milena, mas eu não tenho conhecimento, eu não sei como conseguir, não sei como adquirir, não sei como fazer nada. Então é nesse momento que você encontrou o lugar certo. Pois nós temos muito material de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. No meu canal, no @milaofertadim, você tem lá a playlist com as nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho. Para quem não tem conhecimento, discernimento nem entendimento, não ser passado a perna por um religioso cascudo que acha que sabe muito da Bíblia Sagrada, ou mesmo que ele não saiba, que ele não ache isso, mas ele afirma para você que sabe alguma coisa. Então é necessário que você, pelos frutos, venha conhecer a árvore. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a denúncia sorteada de número 66. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando todos aqueles que querem trabalhar conosco em todos os municípios, em qualquer município do Brasil, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, e independente também do seu segmento, da sua escolaridade. Qualquer coisa, nós temos oportunidade para todos vocês em todas as áreas. Então entre em contato conosco através do privado, pedindo um de nossos templos físicos. Vamos à denúncia de número 66. Quem é o ladrão? Muita atenção com essa denúncia de número 66, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Atenção! Na Bíblia Sagrada está a verdadeira verdade. E quem são os ladrões nesse mundo não são os políticos, mas sim os líderes religiosos que dizem que estão seguindo o Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Porque nela está escrito para ninguém acrescentar nem omitir nada do que está escrito na Bíblia Sagrada. Examine em Apocalipse capítulo 22, com foco nos versículos 18 e 19.
Mateus capítulo 15, com foco nos versículos 7 a 9, João capítulo 8, com foco nos versículos 42 a 45, Malaquias capítulo 3, com foco nos versículos 7 a 10, e em Mateus 23, com foco nos versículos 13 e 15. E devemos sempre lembrar que não há nada nesse mundo que seja realmente nosso, e que quando formos embora dele, nada levaremos, e não há como alguém roubar você, se isso não pertence a ninguém nesse mundo. E se você, ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares, e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 27, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Lembrando, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários. E abençoada, o bloco ele não vem sem uma causa. Alguma coisa você falou que não deveria ter sido falado, ou então você não respeitou alguém que estava, seja a gente, a palavra, Senhor Deus, ou outro alguém nos comentários. Pois nós criamos aqui um ambiente que de maneira que todos possam interagir, desde que deixem o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, e mantenha sempre o devido respeito e organização, pois a internet não é uma terra sem lei. Então, melhor do que a gente colocar um processo, ou então, ao invés de fazer da forma como o Senhor Jesus falou lá, né, que a gente não pode fazer isso na internet, porque ele falou que seria melhor você colocasse, não posso especificar, mas ele falou que era melhor se desviver do que fazer tropeçar um dos pequeninos. Então, certos tipos de comentários de algumas pessoas que estão ali para poder tumultuar e tirar a concentração daqueles que estão querendo aprender a palavra do Senhor, também são silenciadas. E dependendo do nível, acaba sendo também bloqueado, se falar uma besteira muito grande. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso? Não. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E qualquer outras informações mais importantes, podem entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. E o rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro a ser ministrado é o livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. O livro de Colossenses contém 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando que essa live fica salva em outras redes sociais com @igrejas benditas. E vocês vão conseguir encontrar no começo da live as explicações e as bases da Bíblia Sagrada de tudo que nós estamos fazendo. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, Colossenses capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Colossenses capítulo 2 para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. O abençoado lá da Delegacia de Polícia Civil de Alagoas, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueça de se inscrever ou nos seguir, porque todos aqueles que são seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, eles não recebem apenas as orações durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E uma das formas que torna ainda mais eficiente as nossas igrejas virtuais é que você, mesmo em serviço, pode colocar a palavra do Senhor sendo ministrada dentro da delegacia que você pediu oração, porque dessa forma você traz a presença do Senhor para perto de você, no seu serviço. Aqueles que trabalham em carros de aplicativo rodando aí por esse querido Brasil, é necessário que vocês mantenham sempre a presença do Senhor e de anjos celestiais, aonde quer que você esteja ou para onde você vá. E através da palavra do Senhor sendo ministrada, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, você tem verdadeiramente a presença do Senhor aonde você estiver. E nós aqui, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 3, a próxima a ser ministrada. Os verdadeiros ministérios do Senhor Jesus sempre houveram os sorteios, e nós utilizamos do sorteio, que é justamente com o intuito de não haver manipulação nenhuma, e entregar a total direção ao Senhor nosso Deus para falar ao coração de todos vocês. Vamos à ministração de uma oração.
Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, sejam lavadas, curadas e protegidas com os poderes que há no manto do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando agora essas vidas conectadas conosco, e haja as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, O pessoal da delegacia pediu uma igreja. Exatamente, o abençoado ali, que está lá em Alagoas, peça um dos nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, para que você possa estar levando uma verdadeira obra do Senhor para a sua região. E lembrando a todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco, que vocês têm prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com as inaugurações do nosso templo físico na sua região. Pois lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários, e a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil leva a muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E é necessário que vocês peçam às autoridades competentes da sua região, seja as autoridades políticas, prefeitos, governadores, presidentes ou os empresários também, para que eles levem uma verdadeira obra do Senhor para a sua região. Pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fazem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E nós damos aí a garantia com os valores das denúncias, para que vocês possam colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, e que aqueles que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas têm prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam com a inauguração dos nossos templos físicos. E vamos agora à ministração no livro de Colossenses, capítulo 1, e a partir de 1:12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 13. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte, que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho no seu amor. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de Colossenses, o apóstolo Paulo está exortando os seus discípulos a não estagnarem, mas continuarem na constante busca da presença da palavra do Senhor nosso Deus, confessando sempre ao Senhor Jesus, não somente com palavras, mas sim com atitudes. Por isso que os nossos templos físicos chegam dando o quê?
oportunidades para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, recursos para aqueles que precisam e necessitam também, com os alimentos para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo, pois é necessário que haja essa interação, essa participação, para que todos nós possamos verdadeiramente estarmos glorificando ainda mais e sendo dignos de andar de vestes brancas na presença do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixem o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado aí nos comentários para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas. Rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4 é o próximo a ser ministrado. Ela não deixou o primeiro nome dela, o município, nem o estado, e se eu for responder só a partir de 1h12 da madrugada. Mas lembrando que aqueles que deixam o primeiro nome, município, estado e país são os que estão com prioridade para serem respondidos. Para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Livro de Gênesis, que contém 50 capítulos. Livro de Gênesis, que contém 50 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado agora, nessa madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Gênesis, capítulo 33. Gênesis, capítulo 33, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, Gênesis, capítulo 33. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Gênesis, capítulo 34, para a sua meditação. Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de entrar em contato conosco no privado, pedindo nos nossos templos físicos para a sua região, para levar a presença do Senhor e Salvador de nossas vidas ao seu comércio, veículo, aonde for que você estiver. A palavra do Senhor possa estar sempre presente em todas as suas vidas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Oração de número 2 é a próxima oração a ser ministrada nesta madrugada. Lembrando que todos que são seguidores ou inscritos continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja agora, através desta ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo todas as pragas e maldições que estiverem tentando, e as obras do mal, que estiverem tentando impedir a Tua palavra de ser semeada em cada uma dessas vidas, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora e removendo todo o mal e toda a obra do mal, para essas vidas conectadas conosco alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso. Presta atenção. Vamos à ministração do livro de Gênesis, capítulo 33, do versículo... Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência, por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Gênesis, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 7. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens.
Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostou-se à terra 7 vezes, até aproximar de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 33 do livro de Gênesis, tivemos o reencontro dos irmãos e a importância que há em verdadeiramente permanecermos fiéis ao Senhor nosso Deus, pois o mais Ele fará. O Senhor restaurou não só as bênçãos o Senhor concedeu não só bênçãos ao Jacó, como Ele também restaurou ali a irmandade para com o seu irmão Esaú, pois devemos buscar sempre estarmos, como o Senhor Jesus afirmou: se seu irmão pecar contra você 70 vezes 7 num dia, é necessário haver o perdão. Então tome sempre muito cuidado para não se enganar achando que você perdoou, mas no seu coração ou da sua boca chega a sair: ah não, eu perdoei, mas ele lá no canto dele e eu aqui no meu. Isso aí não é perdão. Perdão é quando você continua convivendo. Você não precisa ser amigo, nem confiar mais naquela pessoa. Mas o ponto é, você não joga na cara dela o tempo todo e você consegue conviver com ela como uma pessoa normal, como um irmão em Cristo Senhor Jesus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. São os próximos a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. A partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários. Até lá é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus para aumentar a fé de vocês. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Livro de... Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Neemias, capítulo 12. Neemias, capítulo 12, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Neemias, capítulo 12. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Neemias, capítulo 13, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, você vai encontrar o link e o horário das lives também na descrição do vídeo, mas também as informações necessárias para você ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está ali acima, pois esse nas minhas vestes é para proteger a minha imagem e aquele ali acima para que vocês possam estar ofertando ou dizimando nesse ministério nosso Senhor Deus. Pois nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que o sacerdote e apóstolo responsável por esse ministério, sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, quem provar na Bíblia Sagrada que ele não tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações, recebe o valor em dinheiro, para que vocês vejam que nós não estamos aqui de brincadeira, pois nós não só sabemos como utilizamos do fato de que a internet não é um lugar sem lei. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aproveitando ali também a presença do policial que está ali nos comentários para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. A oração de número 5, pois como está lá em Romanos capítulo 13, queres, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, para mais honra e glória ao nosso Senhor.
Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja agora a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que aos poderes do Senhor Jesus o Cristo, do sangue e do fogo do nosso Senhor Jesus, alcançarem agora essas vidas, possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão a Deus. Vamos à ministração no livro de Neemias, capítulo 12, do versículo 30 ao versículo 36. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 12 do livro de Neemias, vemos a diversidade, não é variedade, a diversidade de ministérios, pois cada um tinha a sua função respectiva para exercer a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Ele não tentava fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, um copia, mas não faz igual. Então é necessário tomar sempre muito cuidado, porque os irmãos devem viver em união. O Senhor, durante toda a live, está nos exortando a tomarmos cuidado ao nosso coração, fazer aliança com quem não deve, e também em nós nos ajuntarmos, nos restituirmos à verdadeira palavra e evangelho do Senhor, nos unindo com os irmãos. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Não basta estar apenas presente em corpo e em carne, é necessário que esteja presente em espírito, como o apóstolo Paulo sempre ensinou a todos os seus discípulos, que mesmo que nunca tinham ouvido a sua voz, nem visto a sua face. O apóstolo Paulo foi bem claro: não haja dissensão entre as vossas palavras, estejam todos sempre em comum acordo. Então é necessário estarmos todos juntos em um só espírito, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. E o último rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de Josué, que contém 24 capítulos. Livro de Josué, que contém 24 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Escolha o seu número de 1 a 7, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E não se esqueça de seguir ou se inscrever para continuar recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, Josué capítulo 24. E para o rebanho bendito ímpar, de número 8, livro de Josué capítulo 24, também para a meditação dos rebanhos sorteados. Vamos à ministração de mais uma oração, tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas estão numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é 1000% firmado nas Escrituras Sagradas. E temos aí nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês colocarem à prova, tanto nós como qualquer outra liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Vamos à ministração da oração.
Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles venham receber agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado nos seus corpos, almas, espíritos e corações, para curar, proteger, purificar, libertar, restaurar e renovar todas essas vidas que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. E através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras das tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas, essas vidas agora conectadas conosco venham ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus. E o teu santo, o Espírito Santo de verdade, possa quebrantar esses corações para receberem a tua boa palavra e frutificarem, para bendizerem e exaltarem ainda mais ao teu glorioso nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Josué, capítulo 24, do versículo 14 ao versículo 20. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 24 do livro de Josué, deixa evidente como o nosso Senhor Deus abomina a ingratidão e a infidelidade. E aqui o Josué, ele falou muito bem nas suas palavras, e aqui no versículo 17, no versículo 16 e 17, pois respondeu, no versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, ou seja, o Deus que te mantinha na escravidão, o Deus daquele que fez perder a terra, ou o Senhor do qual te libertou, te salvou e te deu as bênçãos, a terra prometida. Então devemos sempre lembrar e colocar sempre na balança tudo que o Senhor já fez por nós, sem ficar almejando só o mais, o mais, o mais, o mais. O mais ele acrescenta quando o seu coração não está buscando ele por causa do mais. É necessário que você busque ele para já demonstrar a sua gratidão por tudo aquilo que ele já te proporcionou nessa vida. Quem dirá ainda no mundo por vir, aí a salvação e a vida eterna livre com ele na glória. Então precisamos ser fiéis ao Senhor nosso Deus e crer nele, como está escrito, nos submetendo à sua autoridade. Vamos aqui agora ao último livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para a meditação de todos nós nessa live. Livro de
Segunda Reis, que contém 25 capítulos. Livro de Segunda Reis, que contém 25 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nessa madrugada, para levar a palavra do Senhor aos seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E lembrando todos aqueles que são ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, vocês irão se surpreender com as grandes oportunidades que estão com grandes portas abertas que estão sendo inauguradas para todos vocês. Rebanho bendito para todos nós. Segunda Reis, capítulo 11. Segunda Reis, capítulo 11, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de Segunda Reis, capítulo 11. Lembre-se de entrar em contato conosco através do perfil, do privado, em um dos nossos perfis, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região. Pois lembrando a todos vocês que aqueles que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas têm prioridade em receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Então basta entrar em contato com as autoridades competentes da sua região, as autoridades políticas ou os empresários, para levarem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus para a sua região, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente de recursos ou condições financeiras, independente também do seu segmento espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E é sempre muito importante vocês, como igrejas vivas do Senhor Jesus, estarem sempre interagindo com as autoridades judiciais, parlamentares que o Senhor nosso Deus nos concedeu, e devemos sempre respeitá-las, pois aqui nessa nossa denúncia de número 61, dentre as mais de 100 denúncias com o prêmio somado, que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, nós estamos afirmando para vocês terem muita atenção, pois a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Tô falando rápido de novo, né, que o tempo tá acabando. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus capítulo 23 com foco no versículo 15, Romanos capítulo 13 com foco nos versículos 1 a 7 e Apocalipse capítulo 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração da oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora contra todo mal, toda obra do mal ou da carne, que estiver tentando impedir, atrapalhar ou envergonhar a tua palavra, o teu reino e a tua justiça, e tentando impedir essas vidas de receberem as tuas maravilhas.
e de alcançarem a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Lembrando que para interagir conosco nos comentários, basta deixar o seu primeiro nome, município e estado, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Para a gente peneirar quem realmente está interessado em interagir, em participar, e aqueles que estão apenas tentando tumultuar, pois estamos aqui para interagir com aqueles que estão dispostos a serem sinceros e transparentes, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 11, do versículo 9 ao versículo 15. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom, porque estando Davi em Edom, e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 11 do livro de 1 Reis, era 2 Reis, mas aqui nós vemos justamente a consequência de abandonarmos a aliança do Senhor nosso Deus. Como todas as bênçãos que o Senhor concedeu, Ele, o mesmo que exalta, é o mesmo que abate também. Nós devemos buscar sempre a presença do Senhor, a palavra dEle, permanecer em nossas vidas, mesmo no tempo da bonança, principalmente no tempo da bonança. Vamos à ministração no livro de 2 Reis, capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 21. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e despedaçaram os seus altares. Despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guardas sobre a casa do Senhor. Tomou os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei, e pelo caminho da porta dos da guarda vieram à casa real, e Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia à espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Glórias ao nosso Senhor, Deus o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 11 do livro de 2 Reis, aqui nós vemos como é importante quando uma autoridade política se posiciona para guardar e proteger a palavra do Senhor. Pois como está escrito lá em Salmos, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Tudo para mais uma glória no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então não venhamos desperdiçar a oportunidade de nos ajuntar todos juntos, em um só Espírito, em prol do reino, da palavra e do Evangelho do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Escolham agora o seu número de 1 a 7 para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Daqui a pouco estarei interagindo com vocês nos comentários. Então deixe seu primeiro nome, município e estado para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 20. Juízes, capítulo 20, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6,
vai meditar em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 2, vai meditar em Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Neemias capítulo 12. Neemias capítulo 12, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 7, vai meditar em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 4, vai meditar em 2 Reis capítulo 11. 2 Reis capítulo 11, se você escolheu o número 4. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E quem perdeu as ministrações ou o resultado dos sorteios, basta você entrar em contato. Basta você ir na outra rede social com @Igrejas Benditas. Para mais uma glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E Saulo, deixa aí nos comentários, o seu primeiro nome já tá, mas deixa o seu município, o seu estado aí nos comentários para continuar interagindo conosco para mais uma glória ao nosso Senhor Jesus. Enquanto eu dou uns comunicados muito importantes, vão deixando aí nos comentários seu primeiro nome, município e estado para estarem tirando as suas dúvidas. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações todos os dias de madrugada e diretamente de cima do monte também, no mínimo uma vez por semana. Orações também de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e tem a flexibilidade nos horários, seja no horário da manhã, da noite, da tarde, da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Lembre-se de conferir também todas as nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho que nossos canais estão apresentando, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que aqueles que querem levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento. Entre em contato também com as autoridades políticas e os empresários da sua região para que eles levem uma verdadeira obra do Senhor, pois a nossa produção no privado vai estar tirando suas dúvidas, te informando como você pode levar uma verdadeira obra do Senhor para a sua região. Lembrando a todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, que ao vocês se apresentarem em nossos templos físicos, com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, vocês terão prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Porque conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada, e tudo isso é como o Senhor Deus manda, está determinado nas Escrituras Sagradas. Como está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eita, perdão. Gratidão, Senhor Deus. Já deu onde que ela fez a pergunta. Eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para poder responder qualquer uma pergunta de Glória ao vocês. Senhor Jesus. Por quê, para quê e como
como eu consigo, como eu vou ter, como eu posso receber. Muitíssimo amém. Glória a nosso Deus. Gente, é para perguntar mesmo. Eu estou aqui para poder ajuntar as igrejas do Senhor Jesus. Muitíssimo amém. Lembrando a vocês que é necessário vocês ser um líder ou ter um líder. Isso aí é necessário, tá bom? Exatamente. Ninguém pode andar sozinho. Muitíssimo amém. E a Camille, de Três Pontas, Minas Gerais, perguntou por que você lê as orações. Então vamos lá, abençoada. Orar e oração são diferentes. Já começa que o intuito da oração que eu faço não é para mim mesma. Por isso que eu posso fazer de maneira pública aqui para todos vocês. E diferentemente do que falam, mas oração repetitiva, não é repetitiva. Porque já começa que eu sempre estou mudando alguns pontos da oração. Primeiro ponto. Mas mesmo que eu não estivesse fazendo isso, nunca é repetitiva, porque eu não uso a mesma oração diversas vezes no mesmo ponto. O que é uma oração repetitiva? A oração do terço. A mesma coisa diversas vezes, a cada bolinha que roda é a mesma oração de novo. Aquilo é oração repetitiva, que o Senhor Jesus foi claro. Não faça como esses, que pensando que no muito falar serão ouvidos. Aqui é uma oração direta, objetiva, com base nas escrituras da Bíblia Sagrada. O livro de Salmos tem orações, do qual você ali, ministrando, apresentando, você traz... Exatamente, todas são numeradas. E assim você pode, verdadeiramente, buscar a presença do Senhor nosso Deus, de acordo com as escrituras da Bíblia Sagrada. Orar é algo pessoal. E exatamente. Certo, quer dizer, é de pessoa para o Senhor. Exatamente. Não tem mais pessoas. Exatamente. E ela também perguntou, quem é da Umbanda pode administrar um templo de vocês? Pode pedir um templo físico na sua região, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Pode frequentar ele, pode pregar lá também, desde que pregue as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se de manter sempre o devido respeito, porque todos aqui têm a oportunidade para interagir, desde que deixe o seu primeiro nome, município e estado. É para que nós venhamos a peneirar quem realmente está interessado em interagir, em participar, e aqueles que estão apenas para tumultuar e tirar o foco daqueles que realmente precisam e necessitam de receber a palavra do Senhor, de tirarem as suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então me mostra na Bíblia Sagrada onde que não pode pregar. Uma pessoa que diz ser da Umbanda não pode pregar. Porque devemos lembrar, pregar a palavra das Escrituras da Bíblia Sagrada. Porque o Senhor Deus não tem nenhuma religião e ele não é religioso. Bom, para mais honra e glória ao Senhor quero Deus. só te informar para você poder entender bem. Nós aqui falamos como está escrito. Não acrescentamos nada, não omitimos nada. Certo? Então, você... Se está falando em nome santo do Senhor Jesus Cristo, você tem que saber quais são as leis e as regras que existem. Exatamente. Em qualquer um tempo onde o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, todos têm que ter o direito de pregar. Todos. Ele mesmo era um que frequentava todos os templos religiosos. Não sei se você sabe, é só no tempo do judaísmo, é só você levantar a tua mão direita que eles vão te dar a Torá na tua mão para tu pregar. Não vai perguntar de onde que você é. Agora, a única coisa é que você não pode falar nenhuma palavra que não esteja fora da Torá, porque senão você vai ser apredejado até a morte. Exatamente, que era justamente o que tentava fazer com o Senhor Jesus. É isso aí, tá? Então, o 100% dos erros das igrejas hoje é eles escolher quem vai pregar ou quem eles querem que pregue. Isso exatamente. É 100% errado, tá bom? Exatamente. E Camille, não foi pra você que a gente falou isso não, foi na outra rede social, um outro abençoado, entendeu? Nós estamos em todas as redes, tá bom? Estamos tudo em todas, para mais tá bom? glória ao Senhor Jesus. Qualquer instabilidade em alguma rede social, basta vocês irem para outra para mais glória ao Senhor Deus. Pregar é um direito de todos. Exatamente. E a pergunta que a Camille havia feito anteriormente, de que eu havia bloqueado um que começou ali simplesmente falando algo que parecia inofensivo. Só que o ponto justamente é, abençoada, que a gente aqui já tem, além do Espírito Santo, nós também temos experiência já na internet. E aquelas pessoas que já chegam pra tumultuar, pra causar confusão, a gente corta. Ah, menina, vocês têm que ter paciência com isso, com aquilo outro. Vamos tomar sempre muito cuidado. Porque a gente ficou quase 2 anos na internet, dando liberdade pra todo mundo falar o que quisesse. Desses 2 anos na internet, se eu bloqueei 2 pessoas, foi muito. Agora, as pessoas utilizaram da liberdade que nós demos para dar concupiscência à carne. Então, a partir do momento em que começou a atrapalhar as pessoas que estavam realmente querendo interagir, querendo participar, a incomodar as pessoas que estavam ali apresentando e tentando receber a palavra do Senhor nosso Deus, tentando absorver as informações, até que chegou ao ponto de que uma dessas lives derrubaram a minha live, porque um monte de gente mal intencionada, um monte de gente não, né, que são a minha panelinha que prejudica todo o resto que tá ali acompanhando a live. Aí derrubaram a minha live uma vez, então a partir daquele momento a gente já começa a cortar o mal pela raiz. Como foi ministrado aqui em um dos livros também, que o Senhor corta logo, tirar esse mal do meio de vós. Lá em Juízes, capítulo 20. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Lembre-se de tirar suas dúvidas, deixar nos comentários seu primeiro nome, município, estado. E peça um templo para o seu município. Peça às suas autoridades, vereadores, deputado estadual, deputado federal, senadores, governadores, prefeitos,
ou alguns empresários, ou artistas que podem realmente nos convidar. E se, mas eu sou uma pessoa que eu estou morando na rua agora. Pode pedir também, que com certeza nós vamos estar aí, ele vai receber um salário, vai ser... Nós vamos mudar a história desse morador de rua. Tudo para pode pedir também, tá bom? Exatamente. E o Alec ali, que tá falando ali, tentando dar uma aparência de santidade, muito cuidado com essa sua falsa santidade, tá bom, abençoado? Porque você tem que saber separar de ajuntar para misturar. Porque o próprio Senhor Jesus foi bem claro que os filhos das trevas, os filhos do maligno, o joio, vai estar junto com os filhos da luz, com o trigo. Agora é necessário que o quê? Pelas obras e pelos frutos cada um demonstre. Porque Salmos capítulo 112, versículo 4. É luz, o justo é luz em meio às trevas. Então nós devemos nos ajuntar com todos, para que através de nossas obras, nossos frutos, venhamos a demonstrar quem é o Senhor de nossas vidas e como nosso Senhor é bom. A gente só fala como está escrito, então preste muita atenção. Lá em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus falou bem claro, de forma bem objetiva: Senhor, tiramos eles do meio de nós? Não. É necessário que eles fiquem. E quem era eles? O joio e o trigo. Quem que é o joio e o trigo? Eram os filhos de Satanás, que o Senhor Jesus não permitiu que tirasse de dentro da igreja. Exatamente. Então você segue a palavra como está escrito. Exatamente. Se ele não permitiu, vai ser uma pessoa porque diz que tem uma outra religião que eu vou agora cancelar ela de forma nenhuma. Exatamente. Porque não tem essa autoridade, não tem esse poder. Tá bom? E pregar é um negócio muito específico. Não tá bom? entra mais nisso, não. Tá bom. Ele nem deixou o primeiro nome, agora que eu me lembrei. Deixa aí seu primeiro nome, município e estado, que vamos continuar interagindo com vocês. Só estou explicando, dando satisfação. Ó. Mateus capítulo 13. O filho de Satanás e o filho do Senhor Deus. Todos eles no mesmo templo e quiseram tirar o que eram das trevas. O Senhor Jesus falou: não tira, não separa. Eu que faço isso. Então, mediante aquilo para mim é o suficiente para que eu não possa mexer. Glória a igreja do Senhor. Exatamente. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado. Interajam tirando suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E lembrando a todos vocês que no meu canal, @MilaOfertadim, vocês encontram uma playlist com as mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho para todos vocês. Como o abençoado Saulo ali comentou, aquele que é por nós não é contra nós. O Senhor não vai ter o entendido como inocente, no caso é o culpado como inocente. Tá bom. Essa palavra. E tudo para mais honra e glória do Senhor Deus. Quem não ajunta, espalha a palavra do Senhor Jesus. Mateus capítulo 12. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E Mateus 13 tem que estar todo mundo junto. Exatamente. Não misturado. Exatamente. E lembrando que todos aqueles que querem ser membros de nossas igrejas virtuais, vocês podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está vindo aí para ajuntar a igreja, o corpo do Senhor Jesus. Porque nenhuma igreja, nenhuma delas tem permissão na Bíblia Sagrada para poder andar sozinha, ser sozinha. Não, tem que ser no mínimo 3 bandeiras diferentes para poder elas falar em nome do Senhor Jesus. A Batista não pode ir sozinha, a Assembleia não pode ir sozinha, a Universal não pode ir sozinha. E elas estão sozinhas, tá bom? Mas não pode. Infelizmente. Exatamente. É necessário a gente sempre buscar examinar com muita atenção e cuidado as obras e os frutos. Antes de afirmar, não, minha igreja é boa. Examine as obras, examine os frutos. Porque, como o próprio Senhor Jesus afirmou, Mateus capítulo 5, pelos frutos, e Mateus capítulo 7, pelos frutos conhecereis a árvore. Um detalhe muito importante, não esquece das 7 igrejas de Apocalipse. Ó, as 7 igrejas, uma delas só hoje aqui seria a top, da top. As 5 foram condenadas porque tinha iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Ó, a iniquidade é uma delas. Você escolher quem é que vai pregar. Você vai pregar, mas aquele não vai. Isso é iniquidade. Certamente todos vão ser condenados. E todos que dizem que ela é sua vão ser condenados. E todos dizem que são dela serão condenados. Palavra do próprio Senhor Deus. Então, vamos vigiar. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3. Eu tenho 20 anos e sou um milagre do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho, cá estou eu, e meu irmão mais velho do que eu, perfeito com saúde, na presença do nosso Senhor Deus. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês em nossas próximas lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7, aqui no @Igrejas Benditas. Faça a sua obra para o Senhor Jesus, para que você venha ter frutos. Muitíssimamente. Mateus 16, 24 a 27. Jesus falou bem claro
que vai compensar ou vai pagar a cada um de nós segundo as nossas obras, hein? Exatamente. E a gente somos a única igreja em todo mundo que dá oportunidade para todos Glória ao poderem nosso gerar o seu Jesus. próprio fruto para poder ser salvo, tá bom? Muitíssimamente. E 12 minutos antes das 7 horas da noite, na @MidaOfertaDica, durante toda a live eu tenho mais tempo para interagir com todos vocês. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo você nas próximas lives e o meu muitíssimo amém. Entre em contato conosco no privado para mais informações de como você pode se juntar conosco, independente do seu segmento religioso, independente do seu nível de escolaridade, independente dos seus recursos ou condições financeiras. Temos oportunidades para todos vocês interagirem, participarem e serem igrejas vivas, sal e luz e benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Meu muitíssimo amém. Vai estar salvo. E essa live fica salva em outras redes sociais.